aqui. Acho que já começa a gravar direto, né, Fábio? Ou precisa... Já começou, então? Já começou. Toca a ficha. Posso começar, então? Tá, bom, antes de mais nada, agradecer o convite, prazer estar aqui para conversar com vocês, né, nossa querida e gloriosa KB, estávamos falando aqui há pouco da fundação da KB, né, parece que foi ontem, mas já vocês acabaram de me informar que já tem 14 anos, né, então eu fico feliz em ver que ela continua firme, forte e consolidada, né, eu sou da época em que não existia a Associação Keynesiana Brasileira, na verdade eu sou da época em que ser keynesiano era quase criminoso, né? Nos anos 90 a gente vivia escondido, né? Andando pelas sombras, com capa, à noite, nas ruas, era uma situação dramática, né? Então, é muito, enfim, é muito prazeroso viver nos dias de hoje, né? Porque depois da China, do Biden, dessa turma comunista, né? O mundo mudou um pouco, então a gente pode andar já à luz do dia, né? Então, é um prazer enorme aqui conversar com vocês na KB. Eu vou fazer uma apresentação da perspectiva de complexidade, que está muito baseada no meu livro de 2017, que a princípio não tem nada de keynesiano, mas que na segunda metade da apresentação vai ficar bem claro que é bastante keynesiano, mais caldoriano até. Eu acho que essa perspectiva da complexidade, a meu ver, ela é bastante caldoriana, né? Muito mais keynesiana, né? É muito mais caldoriana do que keynesiana. Né? Primeiro dizer que esse nome de complexidade eu acho ruim, porque ele veio da turma de redes complexas, né? E aqui eu coloco uma rede complexa para vocês verem. Isso aqui é o mercado de carros no mundo, né? Então, tem todos os países aqui, e cada país que exporta carro para outro país, ele está conectado por um link desses aqui, né? E as bolas que são maiores são países que são muito exportadores de carro, né? Por exemplo, o Japão exporta carros para, sei lá, 150 países, né? Enquanto que a grande maioria dos países não exporta carro, só importa carro. Mas eu coloquei essa rede para lembrar que essa discussão de complexidade desta perspectiva de desenvolvimento econômico veio dos físicos das redes complexas. Eu acho o nome ruim porque acabou misturando um pouco com a turma de complexidade lá do Instituto Santa Fé. Para quem já mexeu com esse tema da complexidade em economia, né, a marca registrada, por assim dizer, da complexidade em economia é da turma do Instituto Santa Fé, do final dos 80, o grande nome lá é o Brian Arthur, né, que chefiou o Instituto Santa Fé desde o início, que foi uma reunião de físicos e economistas, né, principalmente o pessoal lá da UCLA, se não me falha a memória, e desde o final dos 80 até hoje eles desenvolvem vários trabalhos com essa perspectiva de complexidade para entender a economia, né? Então foi uma soma de forças de economistas e de físicos, né? Isso que deu origem ao Instituto Santa Fé. Só que isso que eu mostro para vocês não é filho do Santa Fé. Por isso que eu acho que o nome é meio ruim, porque confunde. Essa perspectiva de complexidade econômica para estudar o desenvolvimento veio dos trabalhos, principalmente do Albert Barabasi. O Albert Barabasi é o grande físico das redes complexas hoje no mundo, né? Ele praticamente criou esse campo de pesquisa, ou esse campo de estudo, conhecido como redes complexas, né, no final dos 90. E um dos orientandos dele de doutorado, que foi o César Hidalgo, aplicou isso para o comércio internacional. E eles acabaram usando esse nome de complexidade econômica para definir um indicador que eles criaram, que eu vou apresentar para vocês na sequência, que nada mais é do que um indicador que mede sofisticação produtiva, né? E eu brinquei até com o título da apresentação da aula que eu dei aqui, era do estruturalismo numa tela 4K, né, em HD 4K, porque, na verdade, quando a gente usa esses indicadores de sofisticação produtiva para olhar, né, a estrutura produtiva dos países, a gente consegue enxergar com uma nitidez impressionante o que tem ali em cada um desses sistemas produtivos, né? Mas, enfim, só para fechar essa primeira ideia aqui que eu queria passar para vocês, é que tudo que a gente vai ver aqui se deve fundamentalmente aos trabalhos do César Hidalgo, do Albert Barabasi, um pouco do Ricardo Hausmann, que estava nessa linha de pesquisa também, e do Danny Roderick, né? Só que eles corriam por fora do que se fazia lá no Instituto Santa Fé. E eles acabaram meio que, entre aspas, roubando o nome de complexidade econômica. Eu costumo brincar que é como se eles tivessem roubado a franquia da complexidade econômica do Instituto Santa Fé. Depois, claro, que eles foram lá para o Instituto Santa Fé, tem aulas do Hausmann lá no Instituto Santa Fé, depois houve uma certa integração dessas perspectivas, e é interessante até
porque a discussão que a gente faz em economia, em macro, né, e esse sim é um tema bem keynesiano, do micro ao macro e do macro ao micro, é interessante porque isso também aparece na discussão de complexidade, porque o Instituto Santa Fé ele é muito mais do micro ao macro, ele tenta estudar a complexidade partindo da perspectiva de um certo individualismo metodológico, das interações ali entre indivíduos num sistema complexo. Enquanto que a galera das redes complexas, elas vão do macro para o micro, né? Elas pegam grandes estruturas que já foram formadas e construídas, e a partir dessas estruturas eles vão estudar os elementos micro, né? Então é interessante porque também podemos colocar uma diferença, né, entre os macroeconomistas das redes complexas, os macroeconomistas da complexidade e os microeconomistas da complexidade, né? Fazendo aqui um paralelo com a turma do Instituto Santa Fé e com a turma do Albert Barabás, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, esses indicadores que eu vou apresentar para vocês foram criados a partir do trabalho do Albert Barabasi e do César Hidalgo, doutorado do César Hidalgo, que é um físico chileno, num trabalho conjunto com o Ricardo Hausmann e com outro economista também de Harvard, que é o Bailey Kinger. Na verdade, quem estava nessa trilha de olhar exportações, né? Eu vou mostrar para vocês que todos esses indicadores de sofisticação produtiva eles estão baseados em pautas de exportação. Quem estava nessa trilha era o Ricardo Hausmann, junto com o Danny Roderick, inclusive lá na Kennedy School. Eles têm um paper bem conhecido, acho que é de 2001, 2002, que era o What You Export Matters, né? Então, que eles tentavam mostrar que a composição das exportações era relevante para explicar renda per capita. Bem naquela linha meio growth regressions, né, que você vai jogando um monte de coisa nas regressões para ver o que dá, o que aparece, né? Como diz o meu amigo Radil Chan, que você joga a quantidade de nomes na lista telefônica que começa com a letra L e vê se é relevante ou não. Então, nessa linha de pesquisa, eles estavam olhando a composição das exportações. E eles foram, vamos dizer assim, tentando apurar essas medidas de composição de exportações e acabaram chegando nesses trabalhos de redes, né, e pedindo uma ajuda para o Albert Barabasi, porque eles perceberam que a gente podia enxergar o comércio internacional como uma rede, né? A gente poderia pegar, por exemplo, aqui, eu peguei só o mercado de carros, mas imagine que a gente tem 7 mil produtos, né, do mercado do comércio mundial cadastrados pelo sistema HS de 6 dígitos, né? Então, você pode enxergar o comércio mundial como uma rede gigantesca, né? Aqui a gente tem, nesse caso aqui, para um único ano, 117 países, e carros, a gente tem 4.822 links, né? Mas imagina que a gente pode fazer, eu mesmo já fiz para alguns anos, né, dependendo da quantidade de produtos e países, a gente chega numa rede que tem, sei lá, 1.200.000 links. Então, dá para você construir, né, dá para você enxergar o comércio internacional como se ela fosse uma grande rede, né? E, a partir daí, o Hausmann foi conversar com o Barabasi, que, por sua vez, foi conversar com o César Hidalgo, que estava fazendo doutorado, sob orientação do Albert Barabasi, e eles começaram a olhar o comércio internacional da perspectiva das redes. Então, é daí que vem os indicadores de sofisticação produtiva ou de complexidade econômica que a gente vai ver na sequência. Para esses físicos de rede complexa, é normal usar a perspectiva de redes para tentar entender estruturas existentes em grandes bases de dados, né? Esse é um exemplo que eu gosto de dar muito, que é um trabalho que os físicos fizeram para receitas culinárias. Então, eles pegaram 55 mil receitas culinárias na internet para tentar desvendar a estrutura dessas receitas, né? Então, se vocês olharem aqui nessa rede, vocês vão ver que tem azeite, ovo, cebola, alho, manteiga. Então, eles construíram essa rede a partir de 55 mil receitas online que eles acharam. Isso aqui é o trabalho de um físico de doutorado, né, em que ele usa as receitas culinárias para mostrar estruturas que tem no dado. Então, a ideia de usar redes para estudar o comércio mundial é justamente esse de buscar estruturas que, obviamente, para nós, né, economistas keynesianos, caldorianos, estruturalistas, vai fazer um sentido absurdo, pelo menos na minha perspectiva, como eu vou mostrar na sequência, né? Então, isso aqui é uma figura clássica do livro do Barabasi, né? Uma rede bem simples para se entender, é a rede da malha rodoviária americana e da malha aérea, né? E aí quando você começa a estudar redes, eu obviamente não sou um especialista no estudo de redes, eu comecei a mexer com isso porque me interessou muito, né,
essa fronteira empírica de pesquisa, e, a meu ver, isso tinha tudo a ver com os estruturalistas e com o pensamento mais caldoriano. Então, eu comecei a mergulhar nisso. Mas tem um exemplo bem interessante aqui que o Barabás dá de tipos de redes, né? Só para vocês terem já em mente como é que funciona esse mundo das redes, né? Tem a malha rodoviária americana, né? Aqui são várias cidades e tal, e as estradas, e aqui é a malha aérea, né? E aí, quando você estuda redes, você vai ver que tem redes que têm características que eles chamam de power laws, né? De leis de potência, que são redes em que alguns hubs mandam na rede, né? A malha aérea é um belo exemplo de rede que segue power laws, né? Então, você tem um hub lá como o aeroporto de Chicago, que concentra 15%, 20% de todas as conexões da malha aérea americana. Aliás, se você pegar meia dúzia de aeroportos, né, que são esses daqui, né, você tem a few hubs with large number of... Então, você tem meia dúzia de aeroportos que concentra praticamente todas as conexões da malha aérea americana, enquanto que na malha rodoviária não existe isso, né? Todas as cidades têm muita conexão, né? Então, depois a gente vai ver que essa ideia de hubs também é fundamental para entender a estrutura do comércio mundial. Mas antes de chegar lá, né, eu só queria dar essa ideia aqui para vocês desse mundo das redes, né? Então, mais alguns exemplos. Aqui é o mercado de vidro fundido, blown glass. Aí você tem aqui todos os países que exportam e importam vidro fundido. Aí aqui você tem o mercado de peças de máquinas, né? E por aí vai. Então, a gente pode começar a olhar e entender o comércio mundial como redes, né? Redes do ponto de vista abstrato, né? Em conexões entre produtos e países, né? Isso aqui é uma boa e velha pauta de exportação, só para lembrar que é esse tipo de coisa que a gente vai usar para construir as redes e depois construir os indicadores de sofisticação produtiva e os indicadores de complexidade, né? Então, essa é a pauta exportadora brasileira, em 1980. Inclusive, eles fizeram um grande favor para a gente, que foi organizar essas pautas de exportação e colocar lá no site do MIT e no site da Kennedy School em Harvard de maneira super fácil de acessar, bonita. Eles têm designers, têm programadores, então eles fizeram um baita serviço visual, inclusive, né? Hoje você pode entrar na pauta de exportação de qualquer país, em qualquer ano, qualquer produto e ver quem exportou o que para quem, né? Então, uma base realmente fantástica. Aqui, só de curiosidade, é o Brasil em 1980, com 21 bilhões de exportação. A China com 16,8 bilhões de exportação em 1980, a Coreia com 16,6 bilhões de dólares de exportação em 1980, dá para você ver os produtos, né, da China. Então, eram três pautas bastante ruins, assim, do ponto de vista de sofisticação produtiva, né? O que espanta é o que acontece com a China em 2014, 2,3 trilhões de dólares de pauta de exportação, né? Ela pula de menos de 17 bi, né, e vai para 2,3 trilhões, com uma pauta absolutamente sofisticada, fazendo eletroeletrônicos, motores, máquinas, equipamentos, né, o que você quiser. A Coreia dá um salto brutal também para quase 600 bilhões de dólares em 2014, com uma pauta super sofisticada. Enquanto o coitado do Brasil vai para 200 bi, acho que eu até tirei o Brasil aqui, está aqui. O Brasil vai para 225 bi, mas ele tem praticamente a mesma pauta de 1980, né? Passados 40 anos, a gente só trocou café por soja, apareceu o minério de ferro explodiu, apareceu o petróleo cru, mas a parte de equipamentos ali, de autopeças, se mantém, né? Há uma mudança, não há mudança qualitativa, de fato, na pauta brasileira. Então, a brincadeira que os físicos das redes complexas vão fazer é pegar essas pautas e começar a estudar essa estrutura de dados para ver se elas têm algo a dizer, né? Então, aqui fazendo um esqueminha, né, do que seria uma rede, imagina que a gente pode pegar os países e os produtos e conectar os países aos produtos que eles são capazes de produzir e exportar. Então, num exemplinho básico aqui, hipotético, lá do algoritmo que eles construíram, que é o mais poderoso de todos, imagina que você tem a Holanda, que faz cera, queijo, peixe, aparelho de raio-x, medicamento, você tem a Argentina, que faz peixe, medicamento e queijo, e você tem Gana, né, que faz só peixe, né? E aí você bate o olho nesses dados e fala, bom, será que essas conexões nos dizem alguma coisa? Será que tem uma dimensão empírica aqui, né, que eu possa extrair dessa estrutura de dados? Né? Assim como na rede de receitas eles descobriram que sempre o queijo está perto do tomate, está perto do vinho branco, está perto do azeite, está perto do vinho tinto, que aliás agora eu uso, né? Não sei cozinhar porra nenhuma, mas sempre que eu vou para a cozinha eu uso a combinação desses 5 ingredientes, porque a rede me diz que dificilmente você vai errar se você usar queijo, tomate, azeite, vinho branco e vinho tinto.
Você pode combinar do jeito que você quiser, frio, quente, frito, assado, porque nas 55 mil receitas, esses caras estão sempre juntos, né? Então, a rede te dá uma ideia muito boa, né? Te traz uma informação muito relevante ali, e obviamente o que a gente quer aqui é uma informação relevante para o estudo da economia, né? Então, eles vão construir um algoritmo que usa esses dados para medir capacidades produtivas, né? Já contando a história aqui meio de trás para frente para vocês, o que eles vão mostrar é que a gente consegue extrair desta rede produto-país capacidades produtivas dos países. A gente consegue inferir capacidades produtivas a partir da estrutura de dados, né? E como é que eles vão fazer isso? Então, aqui é a rede mais bonitinha que eles têm desenhado lá. Eles vão fazer isso da seguinte maneira: eles vão mostrar que países que são capazes de fazer muitas coisas, que têm uma pauta de exportação e que fazem coisas que poucos países no mundo são capazes de fazer, tem uma sofisticação produtiva elevada, ou tem um ECI, que é o indicador de complexidade econômica deles, com um nível elevado. Então, na verdade, eles vão criar um algoritmo que vai ranquear países segundo a capacidade de produzir de maneira diversificada e de maneira única, ou seja, de fazer coisas que poucos países fazem, né? Isso também vai na linha de uma literatura sobre diversificação produtiva, né? Que eu imagino que muitos de vocês já tenham se deparado com essa literatura, né? Tem um paper clássico, acho que da American Economic Review, de 2002, 2003, que são nomes impronunciáveis. Um acho que é o IMBS, e que eles mostram que... Aliás, a própria Laura Carvalho fez o mestrado dela, orientada pelo Davi Kupfer, lá na UFRJ, aplica um pouco dessa técnica para a indústria brasileira, né? E há uma ideia, e o padrão dos dados é mais ou menos que um país, quando se desenvolve, ele começa a se diversificar, a estrutura produtiva dele se diversifica, tanto medida como diversidade das exportações, como medida em termos de diversidade da matriz de um produto, do que ele é capaz de fazer, e depois ele volta a se especializar um pouco, né? Então, só para puxar o gancho aqui, que há uma literatura de diversificação produtiva atrelada ao desenvolvimento econômico, e essa turma aqui do Hidalgo e do Hausmann vão também puxar um pouco dessa discussão para construir o algoritmo deles, porque, vejam, só a diversidade produtiva não resolve muito a nossa vida. Por isso que eles colocam no algoritmo a diversidade e a ubiquidade, que dá uma noção de unicidade, né, de coisa única, né? Ubíquo, algo não ubíquo é algo que é único, enquanto que algo que é ubíquo é algo que está em todo lugar. Eu vou dar um exemplo aqui, vai ficar bem claro. Se a gente pegar a pauta de exportação de Singapura, dependendo do nível de quebra que você fizer de HS ou de SITC, você vai achar lá, sei lá, 150 produtos, né? Mas falar, 150 produtos, Singapura é bastante diversificada. E aí, quando você olha a pauta do Paquistão, você vai também achar 150 produtos. Mas falar, então legal, então o Paquistão tem a mesma diversidade, a mesma diversificação de Singapura, então eles devem ter a mesma renda per capita, né? E aí você vai ver a renda per capita de Singapura está em $80 mil, e a renda per capita do Paquistão está em 6, 7 mil dólares. Você fala, não, então calma lá. Diversidade ou diversificação das exportações é uma informação relevante, mas está longe de ser uma informação completa, né? E por isso que eles colocam a outra dimensão, que é essa dimensão da não ubiquidade dos produtos. Então, quando você olha melhor para a pauta de exportação de Singapura e compara com a pauta de exportação do Paquistão, você vai descobrir que Singapura faz coisas únicas ou coisas que pouquíssimos países no mundo conseguem fazer, especialmente na parte de químicos, na parte de reatores nucleares, apesar de ter uma parte bastante forte ainda de commodities, de petróleo, né? Singapura ainda é um produtor relevante de petróleo. E quando você olha a pauta de exportação do Paquistão, você vai encontrar diversidade, mas é tudo lençol, toalha, tapete, pijama, cueca, camiseta, né? Então, é uma diversidade, uma diversificação produtiva completamente distinta da diversificação produtiva de Singapura. E repare que a gente não está falando de teoria em nenhum momento aqui, tá, pessoal? Estamos fazendo uma análise que ela é puramente empírica. Ninguém começou a falar de teoria aqui, do porquê que é assim, se é indústria, se não é indústria, se é manufatura, se tem valor adicionado, se tem inovação. Nada disso vem ao caso, né? Por enquanto, só o que vem ao caso é qual é o país e qual é o produto, e se disso daí eu tiro alguma conclusão, né? Então, é uma abordagem realmente muito, muito empírica, né?
Bom, e aí eles fazem um algoritmo que vai medir a pauta de exportação dos países segundo 2 critérios, que é o critério da diversificação e o critério da não ubiquidade, né? E esse algoritmo vai classificar todos os países do mundo segundo esses critérios e vai atribuir um ranking, né, que é o ECI, que é o indicador de complexidade econômica, em que o país vai ganhar muitos pontos se ele tiver uma pauta muito diversificada, e também vai ganhar muitos pontos se a pauta diversificada dele for composta por produtos que poucos países no mundo sabem fazer. E o país vai ganhar poucos pontos se ele tiver uma pauta não diversificada e se dentro dessa pauta não diversificada deste país tiver produtos que todo mundo faz. Vou dar um exemplo fácil. Nigéria, petróleo. Nigéria é um dos países menos complexos do mundo, segundo esse algoritmo, porque 90% da pauta da Nigéria é petróleo, e petróleo todo mundo faz. Petróleo é um dos produtos mais ubíquos do mundo. Por incrível que pareça, tem mais de 100 países do mundo que são capazes de extrair petróleo, enquanto que, sei lá, aparelho de raio-x deve ter uma dúzia, reator nuclear talvez tenha uma dúzia, medicamentos, né, também são poucos países, carros, né, por incrível que pareça, você tem 20 países no mundo que saibam fazer carros, ou 25 países no mundo, né? E peixe aqui, no exemplo, é totalmente ubíquo. Eu acho que todos os países do mundo produzem e exportam peixes, né? Talvez seja o produto mais ubíquo de todos, né? Então, esse indicador, que é o ECI, vai criar esse ranking, e a beleza do algoritmo, pessoal, é que você pode rodar ele para qualquer ano, né? E com qualquer base de comércio. Então, você pode rodar para o HS 2 dígitos, para o HS 4 dígitos, para o HS 6 dígitos, para o STC, que é uma rubrica mais antiga lá do Comtrade, de 6 dígitos ou de 4 dígitos. Você pode rodar desde os anos 60, né? Desde 1964. E uma coisa mais incrível ainda, que eu vi, só uma nota de pé de página, trabalho fantástico que eu vi alguns meses atrás, da Isabela Weber, que acho que fez doutorado lá na New School. Ela tem uns trabalhos legais sobre China. E sabe o que ela fez lá com um grupo de pesquisadores? Eles pegaram a pauta de exportação dos 60 principais países do mundo em 1900, que era uma época em que tinha muito dado disponível, e eles abriram a pauta de exportação e eles calcularam indicadores de complexidade para o ano de 1900, né? E ficou fantástico o trabalho deles, porque eles mostram que você pode replicar essa metodologia aqui de estudar, né, a pauta de exportação do país para chegar a conclusões sobre a estrutura produtiva. E eles mostram, e é legal porque eles mostram que, na verdade, a grande maioria dos países que eram ricos nos 1900 continuam ricos hoje, tinham as pautas de exportação complexas em 1900 e tem hoje, né? Então é o caso de Suíça, de Estados Unidos, de Alemanha, de Inglaterra, sem dúvida, né? Então, a beleza do algoritmo é que ele pode rodar, inclusive, em termos históricos. Até conversei com a Isabela algumas vezes e eu estou tentando convencer ela de usar isso agora para fazer uma longa análise de evolução de renda per capita em mais de 100 anos, usando esses dados que eles garimparam de comércio dos 1900, junto com dados de renda per capita, que a gente tem hoje no projeto Madison, na última base Madison 2021, ou 20 ou 21, a gente já tem dados de renda per capita construídos, quase meio loucura, mas enfim, né, até desde 1300 os caras construíram. Mas para 1900, certamente a gente tem dados legais de renda per capita de Argentina, de Brasil. Aliás, o Brasil era um dos países mais pobres do mundo, né? Ridículo. O Brasil estava lá para baixo dos 50. Foi uma coisa que me deixou meio chocado, assim, do quão ridículo foi o nosso desempenho na República Velha e o quão pobre o Brasil era no início do século XX, né? Inclusive, é legal usar essa base para fazer toda aquela discussão de quando a América Latina ficou para trás, de quando os Estados Unidos superou o Brasil, quer dizer, na verdade, nunca teve atrás do Brasil. Mas, enfim, fecha parênteses, eu queria dizer que dá para aplicar. O legal desse algoritmo é que você pode aplicar ele para qualquer ano, para qualquer base, e ele vai simplesmente te cuspir um ranking, né? Ele está atualizado agora até 2019 ou 20. Vocês podem entrar lá no site do MIT ou da Kennedy School, lá do centro do Hausmann, o que vocês acham, né? Aqui tem um exemplo para 2014. O valor do ECI ele é normalizado, então você pega lá os 120, 150, 200 países, roda o algoritmo e ranqueia, né? Então, quais são os mais complexos, né? Que é o valor do ECI. Eu gostaria de chamar isso aqui de sofisticação produtiva e não de complexidade, para não dar aquele rolo com o Santa Fé. Mas vamos chamar de ECI, né?
Então, quais são os países que têm o maior ECI do mundo em 2014? Japão, Alemanha, Suíça, Coreia, Suécia, Áustria, República Tcheca, Finlândia, Hungria, Eslovênia, Eslováquia, Itália, França, China, Dinamarca. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, que esses países têm uma pauta muito diversificada com coisas não ubíquas. Né? É isso. O indicador está dizendo é isso. Né? Ele não sabe qual é a diferença de um computador para um sapato, para um carro, para petróleo. Ele nem sabe o que é. Ele só sabe que tem N produtos e N países, e aí você conecta um com o outro e tira essa conclusão aqui. O algoritmo não sabe o que é uma máquina, o que é uma commodity, o que é um produto agrícola, nada disso. Se a gente pegar... então, isso aqui é o ranking por país. Você pode fazer o ranking por produto também. E aí dá para você inverter o raciocínio, e isso é legal, porque dá para a gente estudar a complexidade dos produtos também. Então, um produto complexo é um produto que é feito por um país que é diversificado e que faz coisas únicas. Né? Então, a gente pode também ter uma medida de complexidade dos produtos, né? Que é interessante também, é uma medida simétrica, né, da sofisticação produtiva de um país. Você pode ver também quão sofisticado é aquele produto, né? Fazendo essa mesma análise aqui de trás para frente. Né? E, óbvio, você vai descobrir que aí sim, commodities, produtos agrícolas são os menos sofisticados do mundo e aparelhos de raio-x, reatores nucleares, semicondutores são os mais sofisticados do mundo. Mas, de novo, o algoritmo não sabe o que é o quê. Né? Bom, e aí a gente tem as famosas correlações, e não é para dizer que uma coisa está causando a outra aqui, é só para dizer que tem pistas relevantes que a gente precisa estudar. Né? Aqui a gente tem um mapa, acho que é para o mesmo ano, 2014, 2015, da renda per capita aqui em log, né? Cada cor aqui é um continente, e aqui o nosso ECI normalizado de 2,5 até menos 2,5. Então você vê que a África é o continente que tem as pautas de exportação menos diversificadas e mais ubíquas, enquanto que a Europa e especialmente a Ásia do Leste e a América do Norte, Estados Unidos e Canadá têm as pautas mais diversificadas e não ubíquas. Né? E o Brasil, a América do Sul está aqui no meio. Tem bastante outlier de renda per capita. Esses outliers depois a gente vai ver que são outliers do petróleo. Né? Aqui é basicamente Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita. Né? Esse cara aqui é a Austrália. A Austrália é um baita outlier, porque ela tem uma complexidade intermediária, tem uma renda per capita muito mais alta, por aí vai. Mas isso mostra que há uma correlação relevante entre diversidade da estrutura da pauta de exportação, né, porque a gente não mergulhou ainda também, e isso é uma outra questão, né, que eu até quero deixar para falar com vocês mais para frente, que é a questão do quanto que a pauta de exportação representa a estrutura produtiva. Né? Porque, por exemplo, o Brasil ele é capaz de produzir muitas coisas, né? Praticamente todas as coisas do mundo, o Brasil tem uma capacidade produtiva fantástica. Só que não consegue exportar nada. Né? O sistema produtivo brasileiro é meio que... Ele é um quase sistema produtivo. Né? Por exemplo, você pegar químicos, eu estava trabalhando com o pessoal da indústria química, você vê que dos químicos, o Brasil faz quase todos os químicos que existem no mundo. Só que ele é capaz de exportar 2 ou 3% dos químicos que ele faz. Então, o problema brasileiro é muito mais um de inserção mundial, né, das nossas capacidades produtivas do que de inexistência. Mas para esses indicadores, o Brasil não tem essa capacidade, porque ele não exporta. Então, se não aparece na pauta de forma relevante, essa capacidade não existe. Aliás, o algoritmo usa uma ideia de vantagem comparativa revelada. Né? Então, ele só atribui a presença verdadeira daquele bem na sua pauta se você exporta mais do que aquele produto representa do comércio mundial, né? Que seria a sua vantagem comparativa revelada no produto. Mas depois a gente fala mais dessas tecnicalidades. Né? E aí a gente pode fazer um passeio aqui pelas pautas, né? Então, só para dar um sabor do que é isso, né? Isso aqui é o mercado de aviões, helicópteros e foguetes espaçonaves do mundo. Né? Então, você vê que a Alemanha... Bom, aqui é Boeing e Airbus, né? E a Embraer ali, que aparece o Brasil. Né? Carros, né? Isso aqui é o mercado mundial de carros, né? Com os maiores exportadores. Aí, pegando casos específicos de países, eu peguei dois contrastes. Né? Eu peguei o país que tem o maior ECI do mundo, que é o Japão, e que tem o menor ECI do mundo, que é a Mauritânia. O que a Mauritânia faz? Né? Aliás, o tal do peixe, vocês vão achar em todo lugar aqui. Tem peixe congelado, farinha de peixe, peixe cru, moluscos. Né? Se você olhar aqui, você vai... Acho que nenhum país consegue exportar peixe de tantas formas quanto a Mauritânia. Né? Então,
e aqui eu pintei de vermelho os produtos não sofisticados, de complexidade baixa, e pintei de azul os produtos um pouquinho mais sofisticados, segundo um ranking que eu fiz lá no algoritmo. E aí eu comparo com o Japão. Olha isso. Olha a pauta de exportação do Japão comparada com a pauta de exportação da Mauritânia, né? Então, o Japão exporta milhares de produtos, inclusive commodities, né? Não preciso lembrar para vocês que sushi é do Japão, inclusive peixe também, de várias maneiras, né? Só que ele tem um layer, ele tem uma camada tecnológica que é ridiculamente maior, né? Na verdade, é inexistente na Mauritânia, né? Então, isso aqui é uma pauta de exportação ultra diversificada, a mais diversificada do mundo, com muitos produtos não ubíquos, né? Isso aqui é uma pauta de exportação com baixíssima diversificação, né, quando comparada com os outros, e com produtos que têm muita ubiquidade, que todo mundo sabe fazer, peixe, né? Então, na verdade, o que o algoritmo está medindo é isso aqui. O ECI alto é isso e o ECI baixo é isso, né? Isso é o que o algoritmo faz, tá? Bom, então, a brincadeira aqui do título da aula que eu falei é essa resolução HD 4K. Então, eu consigo olhar para o sistema produtivo do Japão e enxergar isso daqui. Enquanto eu olho para o sistema produtivo da Mauritânia e enxergo isso daqui. Eu poderia falar o seguinte: o Japão é um dos países que tem a maior industrialização per capita do mundo. É um dos países que tem a maior industrialização high-tech do mundo, né? Enquanto que a Mauritânia não se industrializou, né? Se eu quiser usar um jargão cepalino, né, de Prebisch, eu poderia tratar isso em termos de indústria ou não indústria. Só que a beleza desse indicador do ECI é que ele tem uma resolução muito maior. Então, eu sou capaz de dizer que a complexidade do sistema produtivo japonês, e claro que eu estou pegando dois extremos aqui, né, mas se eu quiser comparar, por exemplo, o Japão com o Brasil, eu vou mostrar que o Japão tem uma complexidade produtiva econômica maior do que a brasileira, e que o Brasil tem uma complexidade econômica e produtiva maior do que a da Mauritânia. Então, eu tenho uma resolução muito maior, mais elevada, para eu enxergar essas diferenças do sistema produtivo quando tomado por exportações, né? A gente, lembrando sempre que é uma hipótese que a gente está fazendo aqui, que a estrutura de exportações representa a estrutura produtiva, né? E tem que fazer algumas qualificações, né? Então, eu consigo contar uma história muito melhor, né? Se vocês pegarem até alguns avanços recentes da literatura de industrialização, né, da relação entre industrialização e desenvolvimento econômico, tem um paper fantástico da minha amiga Fiona Treghena, muitos de vocês devem conhecer. Ela é talvez uma das pesquisadoras mais importantes hoje do tema da desindustrialização no mundo, né? Ela soltou um trabalho recente em que ela mostra que quando a gente abre o processo de desindustrialização por intensidade tecnológica, a gente vê que não existe desindustrialização dos países ricos. Na verdade, o que existe nos países ricos é uma desindustrialização de bens com conteúdo low-tech e um pouco medium-tech. O conteúdo high-tech, a indústria high-tech nunca saiu do país rico. Então, a gente pode fazer a leitura que a complexidade de fronteira tecnológica nunca saiu do país rico. Isso a gente vê tanto nesses dados desagregados de indústria, depois eu deixo a referência aqui para vocês do paper da Fiona, como nesses dados de complexidade. Aliás, eu acho os dados de complexidade ainda melhores, porque a gente tem uma resolução de quase 8.000 produtos, enquanto que, né, nos dados na melhor das hipóteses, em matriz insumo-produto, você vai ter 150 subsetores para a economia americana. E para dados comparáveis internacionalmente, você não vai chegar em 50. Por exemplo, a turma de Groningen lá tem 50 subsetores para você comparar. Então, a gente está falando de 8.000 produtos para você brincar, e não 150 subsetores ou 50 subsetores, né? Daí que vem a ideia de maior resolução para você enxergar toda essa discussão. Bom, essa base aqui que eu mostrei para vocês desse algoritmo criou uma literatura explosiva, assim, literalmente explosiva. O César Hidalgo fez recentemente um mapeamento da quantidade de papers que foram escritos. O paper original deles é de 2007. Foi publicado na revista Science até. Os economistas odeiam isso daqui, não preciso nem falar para vocês, né? Os economistas mainstream e tal estão, né, apavorados com essas ideias, né? Inclusive o César Hidalgo, recentemente, ele tuitou um pouco a história dele entre os economistas, em que ele foi literalmente esculachado pelos economistas, ganhadores de prêmio Nobel, foi desprezado, assim, os caras tiveram aquele tratamento escroto que a gente conhece já, né?
E eu achei até corajoso dele contar essa história. Depois, quem tiver curiosidade, entra no Twitter do César Hidalgo, vocês vão ver isso. E o paper original ele foi publicado na revista Science, porque, obviamente, lá na Science tem cientista de verdade, não é esse bando de picareta que se intitula cientista, que é economista, né? Então, toda essa literatura ela vem sendo desenvolvida principalmente em journals de físicos, né? Na Science tem muitos papers, o original foi publicado lá, e depois tem enfim, tem um monte de journals de física lá que eu não me lembro de cabeça, e mais recentemente os journals mais heterodoxos, né, tipo um Structural Change Economic Dynamics, tem uma galera que está já aí sim por essa via, né, do estruturalismo e do pensamento mais caldoriano, está dando muita abertura para essa perspectiva. E claro, é meio que natural, né? Quando eles chegaram a esses resultados empíricos, eles foram falar com os economistas. Falaram assim, bom, economista, a gente achou aqui o seguinte, que um país que tem uma pauta diversificada e não ubíqua tende a ser mais rico e tende a ter uma renda per capita mais elevada, enquanto que um país que tem uma pauta pouco diversificada e com bens ubíquos tende a ser mais pobre. Os economistas falaram, não, tá errado isso aí que vocês acharam, esquece, porque a nossa teoria diz que qualquer coisa que você produzir dá tudo na mesma. Então você pode ser rico produzindo banana e pode ser rico produzindo semicondutores, de modo que os dados de vocês não vão se encaixar com a nossa teoria. É melhor vocês procurarem outras pessoas para conversar. E quem eles foram procurar? Justamente os estruturalistas, porque tudo isso que eu mostro para vocês se encaixa perfeitamente no pensamento estruturalista. Então, quando você pega um Furtado, um Prebisch, um Nurks, toda a literatura dos chamados economistas do desenvolvimento, dá explicações para esse tipo de coisa aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, começou a haver uma espécie de uma fertilização cruzada entre físicos das redes complexas e economistas estruturalistas de todo tipo, no mundo inteiro, né? O que a gente vê nessa literatura que vem explodindo, né, é justamente esse cruzamento de perspectivas, né? Então, a literatura foi avançando muito, tem muita coisa hoje, e eu vou destacar aqui um pouquinho de outros trabalhos que eu acho muito interessantes. Esse daqui é um mais recente do Hidalgo e do Hausmann, né, do Hartmann, Dominique Hartmann, que inclusive veio para o Brasil, casou com uma brasileira, hoje é professor na Federal de Santa Catarina, talvez vocês conheçam ele, Dominique Hartmann, que é um cara que ficou fazendo pós-doutorado lá no MIT, ficou um tempo lá com o César Hidalgo, e fez trabalhos muito, muito legais, avançando também, enfim, avançando essas ideias, né? E esse daqui é um trabalho deles que se chama Shooting High or Low, né, do Countries Benefit from Entering Unrelated Activities, que eu acho fantástico, porque eles fazem ainda mais um aprofundamento na metodologia que te dá um visual incrível, né? Aqui é uma comparação do sistema produtivo coreano com o sistema produtivo brasileiro desde os 70 até hoje, né? Então, olha que incrível. Cada bolinha dessa daqui é um sistema produtivo num determinado ano. Aqui tem 120 países, 5 anos para cada país, tá? Então, é como se a gente pudesse tirar uma fotografia do sistema produtivo de cada país. No Brasil, a gente tem a fotografia de 1970, 80, 90, 2000, 2010. Coreia também, para todos os países também, né? E tem duas informações aqui. Primeiro é a complexidade econômica do sistema produtivo do país, que é o nosso ECI, e essa segunda medida, que é uma medida derivada que eles criaram, que é a densidade tecnológica dos sistemas produtivos, né? Que é uma outra medida super interessante. Eles mostram que quando você está muito elevado aqui, quer dizer que você tem uma densidade de produtos tecnológicos elevada, e quando você está muito baixo aqui, quer dizer que você tem uma densidade de produtos tecnológicos baixa, ou densidade de produtos complexos e densidade de produtos não complexos. Então, aqui, quando você está aqui, seu sistema produtivo tem baixíssima densidade de produtos complexos, por isso que você é pobre, e aqui você tem uma alta densidade de produtos complexos. Então, o que eles mostram nesse paper é que o enriquecimento dos países pode ser lido como uma escalada desta curva aqui, em que você sai de um sistema de baixa densidade de produtos complexos, que é pouco complexo, e aos poucos você vai sendo capaz de subir, né, o que eu chamaria de fronteira tecnológica. Não tem o termo fronteira tecnológica no paper deles. No paper deles só tem essa dimensão empírica, que é a densidade de produtos complexos e a complexidade da estrutura, né? Mas basicamente o que eles mostram é que você pode fazer a leitura
de que o desenvolvimento econômico, de que o enriquecimento, aqui tem vários países em vários momentos do tempo, mas eu queria mostrar isso aqui para vocês. Você pode fazer a leitura de que o processo de desenvolvimento econômico pode ser entendido como um caminhar numa escala de sofisticação produtiva, medido por essa metodologia deles, né? Então, o Brasil não consegue, o México consegue um pouquinho, mas o México tem um problema das maquilas, que é uma grande crítica que a gente precisa fazer esses índices. Na sequência eu quero falar disso, mas já dá para ter uma ideia. Quer ver? O Brasil, México, a América Latina é uma desgraça que a gente já conhece, né? O Peru, Argentina, Colômbia, Venezuela, deu tudo errado. Quando a gente olha o sistema produtivo desse país, são todos sistemas produtivos ridículos, né? O do Brasil consegue ser mais ridículo ainda que o mexicano, porque o mexicano, pelo menos, é uma maquila de exportação. No Brasil, a gente tem uma maquila de importação. Tudo que tem de tecnológico no Brasil é da multinacional, que só produz aqui para abastecer o nosso mercado interno. Então, o Brasil é pior do que o México. O México é uma maquila, mas pelo menos é uma maquila que vende para os Estados Unidos, né? O Brasil é uma maquila que nem sequer exporta, né? Mas são sistemas produtivos de muita pobreza tecnológica e complexidade. E aí os casos de sucesso, que aliás são pouquíssimos, né? Israel, que é um caso impressionante de evolução tecnológica e de desenvolvimento econômico. Singapura, a mesma coisa. Coreia do Sul, a mesma coisa. Irlanda, a mesma coisa, né? Vejam que, de novo, pessoal, a gente está olhando algoritmos empíricos aqui, né? Ninguém, por enquanto, está falando ainda de políticas públicas, de política industrial, ou do papel do Estado de Israel fazendo o desenvolvimento tecnológico para a guerra, que criou o Waze, criou todas as tecnologias de reconhecimento facial. Aqui é só um algoritmo empírico. Ele só está te dizendo o seguinte: olha, alguma coisa aconteceu em Singapura, Israel, Irlanda e Coreia do Sul que não aconteceu no Peru, Argentina, Colômbia e Venezuela, e que aconteceu um pouquinho no México e no Brasil, né? O que é essa alguma coisa? Aí é um problema nosso, né? E, a meu ver, economistas estruturalistas, keynesianos, caldorianos têm a capacidade de explicar, né? Mas não os complexistas, né? Os complexistas, eles trazem esse resultado empírico, né? Isso aqui é de um paper que depois eu escrevi com o Dominic Hartmann, que eu posso deixar disponível para vocês, em que a gente faz uma espécie de um scanner, né, para ver quem que conseguiu evoluir, quem que conseguiu dar esses saltos aqui no período 1970-2010. Quem que, de fato, conseguiu sofisticar a sua estrutura produtiva, né, medido por essa metodologia. E o resultado aqui é Coreia, Singapura, Israel, Irlanda, que eu já mostrei para vocês, Hungria, um pouco a Espanha, pouquinho México, Finlândia, Dinamarca se avançaram bem, e os caras que já estavam lá em cima continuam lá em cima, os caras que já estavam lá embaixo continuam lá embaixo, né? Então, isso é só para mostrar que em 40 anos, né, há pouquíssima sofisticação tecnológica ou produtiva medida pelo algoritmo. De novo, pessoal, toda essa metodologia é só, no final do dia, é só uma conta de não ubiquidade e diversidade, só isso, tá? Mas essa que é a beleza do algoritmo, porque ele te dá uma dimensão empírica fantástica, que já estava lá nos dados, mas que ninguém conseguiu enxergar com essa clareza que esse algoritmo de redes nos mostra, tá? Bom, uma outra dimensão também, isso aqui é a rede que eles construíram, né? Como é que você faz uma rede dessas? Cada bolinha aqui é um produto do comércio internacional, e aqui tem umas 15 ou 20 comunidades de produto ali embaixo, tem eletroeletrônicos, maquinário, avião, bens agrícolas, mineração, enfim, cada cor dessa é uma categoria que depois eles fizeram essas comunidades, que eles chamam de comunidades de produtos, também usando algoritmos de redes. E o pulo do gato dessa rede é você ver quem está perto e quem está longe, tá? Então, cada bolinha dessa é um produto. Quem está perto e quem está longe é um negócio fundamental quando você estuda redes, né? Isso eu demorei um pouco para entender, mas depois me caiu a ficha. Nada é mais relevante numa rede do que entender quem está perto e quem está longe. E óbvio que a questão-chave é qual é o critério que te deixa próximo ou que te deixa longe, né? E eles tiveram uma sacada genial aqui de mostrar proximidade tecnológica, distância tecnológica, né? Então, lá no caso das nossas redes de sabores, é bastante intuitivo entender que o tomate está perto do queijo, porque de qualquer maneira que você comer tomate e queijo vai ficar bom, né? Na verdade, eles mostram que tem, inclusive a estrutura, eles abrem lá para construir a rede, eles fazem a estrutura química dos alimentos, né? Eles mostram que tem
elementos químicos no tomate, no queijo, que combinam absurdamente, né? E aqui, no caso dos bens do comércio internacional, eles têm uma sacada de calcular probabilidades de coexportação para medir essa distância tecnológica, né? O que é isso? Uma maneira fácil de entender, pensa em motores, né? Eles mostram, por exemplo, que os motores estão muito próximos nessa rede, motor de barco, motor de carro e motor de avião, né? Como é que eles descobrem isso? Porque eles veem que a probabilidade de coexportação de motor de carro e motor de barco é muito alta. A probabilidade de exportação de motor de barco e de avião também é muito alta. O que é probabilidade de coexportação? É um caso em que dois países exportam, em que um país exporta conjuntamente dois bens. Então, se todo país que exporta motor de carro também exporta motor de barco, a gente diz que a probabilidade de coexportação de motor de carro e barco é alta. E isso traz uma informação de proximidade tecnológica entre motor de carro e motor de barco. Então, os caras pegam isso para 8.000 produtos e ficam calculando essas probabilidades de coexportação para ver quem está perto de quem. Tem um exemplo besta, que é vinho e uva. Eles veem que a probabilidade de coexportação de vinho e uva é muito alta, né? A grande maioria dos países que produz uva também produz vinho, né? Mas esse é fácil. Agora, eles acham outras que você não imaginava, né? Então, isso pode ser entendido como uma rede tecnológica, né? E eles descobrem que tem produtos do comércio internacional que estão no centro, e aí a ideia de centralidade também é muito importante, porque a centralidade quer dizer que há muita conectividade. Quem está no centro se conecta com muita gente, quem está na periferia se conecta com pouca gente, né? Então, os produtos, o core tecnológico mundial está nesse centro, né? E esse centro tem produtos que têm alta conectividade. O que é conectividade? É probabilidade de coexportação alta. Eles fazem um ranking dessas categorias todas. Vejam, isso tudo, pessoal, são novas perspectivas trazidas pelos físicos das redes complexas para estudar o comércio internacional. Os economistas nunca tinham olhado dessa maneira, né? Claro que eles estavam ali na cola de o que você produz importa, a industrialização importa, a sofisticação produtiva importa, todo esse papo caldoriano estruturalista. Mas olhar os dados dessa maneira, os economistas nunca tinham feito, até porque eles não são físicos de redes, né? Quem fez isso foram os físicos de redes, né? Então, os físicos de redes criaram também essa outra aqui, especialmente o Hidalgo, junto com o Hausmann e com o Barabasi. Então, a gente pode ter uma medida de complexidade dos produtos, né? E aqui eu tenho maquinário, químico. Então, imagina que eu peguei todos os produtos do comércio mundial e dividi em 30 categorias, né? E essas categorias também, depois a gente pode ver a abertura delas, mas são categorias que também têm a ver com proximidade tecnológica, né? E eles fizeram essas 30 categorias, que são agricultura tropical, petróleo, pedras preciosas, avião, eletrônico, químicos, outros químicos, maquinário, e eles ranqueiam, né, isso daqui em termos da complexidade média dos produtos dessas categorias e da conectividade média. Então, o que é uma alta conectividade? É um produto que se conecta com muitos outros. Um produto que se conecta com muitos outros é um produto que tem muito conhecimento embutido ali. A ideia é que, se quem faz um produto faz outro próximo, a ideia é que tem muito... Esse produto que está muito conectado, ele carrega muito conhecimento, tá? Vou dar um exemplo oposto, né? Soja. Soja é um produto que não coexporta com nada. Tem um monte de país no mundo que faz soja, só que assim, faz soja e faz petróleo, faz soja e faz boi, faz soja e faz carro, faz soja e faz avião, faz soja e faz vidro, né? E aí, quando você calcula a probabilidade de coexportação de soja, não dá nada, né? Então, isso te dá uma ideia de que fazer soja não carrega nenhum aprendizado, né? Segundo esses algoritmos aqui, né? Inclusive, depois é legal que lá no Atlas, lá no site do MIT, né, depois eles fizeram um Atlas da complexidade que meio que reúne tudo isso, né? Você pode entrar em cada produto e ver a conexão de cada produto, eles têm isso aberto. Então, você vai lá e clica em soja. Aí você vai ver com quem soja coexporta. Aí você clica em motor, aí você vai ver com quem motor coexporta. Aí você tem isso para todos os produtos, né? Tudo nas redes e tal. Eu estou aqui administrando o tempo aqui para ver se eu já caminho para concluir. Bom, então essa literatura ela explodiu, né? Explodiu para todo lado que vocês possam imaginar, e vários pesquisadores começaram a desenvolver outras fronteiras. Uma fronteira muito legal é a fronteira do estudo da desigualdade.
que é um paper bem interessante, feito pelo Dominic Hartmann, que fez essa rede, que está publicado na World Development. O Hartmann teve uma sacada genial. Ele falou, peraí, vamos tentar estudar a desigualdade usando essa perspectiva da complexidade, da estrutura produtiva, né? E aí ele pegou os genes e sobrepôs os genes com essa rede de produtos que eu estava mostrando para vocês. E ele mostrou que no core da rede, que tem esses produtos mais complexos e mais sofisticados, os genes são muito baixos. Então ele mostrou que tem produto de baixa desigualdade e produto de alta desigualdade. Ele mostra que todos os produtos da periferia dessa rede tecnológica têm alta desigualdade atrelada, né? Como é que se faz isso? Eles calculam a média ponderada, o Gini ponderado médio de cada mercado, de cada produto no mundo. Então, por exemplo, petróleo. Petróleo tem 80 players relevantes de petróleo. Arábia Saudita, Estados Unidos, Rússia, Brasil, etc, etc. Então, eles pegam esta composição do mercado de petróleo mundial, pegam a participação de cada um dos países, pegam o Gini de cada um dos países e fazem uma ponderação média do Gini relacionado ao petróleo, dando o peso relativo da participação de cada país, de cada um desses países no comércio deste produto. Tá? Não sei se ficou claro isso, depois se quiserem a gente explora mais. Então aqui é uma rede para 800 e poucos produtos, em que o Hartmann e os coautores mostram que tem um padrão muito forte de commodities e agro estarem associados à desigualdade gigante, e produtos do centro tecnológico, de maquinaria, de autopeças, de químicos, estarem associados a baixa desigualdade. Que, aliás, é esta correlação aqui. Isso aqui é por produto, né? Eles calcularam para cada produto do comércio mundial. Isso aqui é por estrutura produtiva. Então, você tem aqui uma medida do Gini, né? Aqui tem, sei lá, para 120 países, você tem a complexidade do país, e eles mostram que há uma correlação bastante forte entre desigualdade e complexidade produtiva, né? E aí, isso é só para exemplificar uma fronteira para vocês, né? Essa fronteira de complexidade, desculpa, essa literatura de complexidade se expande em várias fronteiras, né? E por que está destacado Chile e Malásia? Chile e Malásia têm a mesma renda per capita, têm a mesma escolaridade, só que a desigualdade do Chile é muito maior do que a da Malásia, né? E uma das coisas que ajuda a explicar isso é o que? A complexidade. A complexidade da Malásia é muito mais elevada do que a complexidade do Chile, né? Aliás, esse gráfico é bem legal, porque não espanta que houve aquelas manifestações chilenas, né? O grande problema do Chile, um dos grandes problemas é a desigualdade, né? Então, e aí a gente pega os africanos aqui, todo mundo que está pendurado em commodities, tem uma desigualdade gigante, né? O Brasil... Cadê o Brasil? O Brasil está por aqui em algum lugar. Bom, aqui estão os ricos, né? Que tem uma complexidade altíssima e uma desigualdade muito baixa. O Brasil deveria estar... Está aqui o Brasil, está aqui, ó. O Brasil tem uma complexidade intermediária e tem uma desigualdade bastante elevada, né? Então, isso é para dar mais um exemplo para vocês de fronteira de pesquisa, né? Aqui, 2 casos específicos. Cobre, né? Eles calculam o tal do PGI. O PGI é o Product Gini Index. Então, qual é o Gini do cobre? O Gini do cobre é de 0,497. Eu vi que vocês me perguntaram aqui, é o Dominic Hartmann, tá? Dominic Hartmann. Ele é professor lá na Federal de Santa Catarina, ele casou com uma brasileira e está morando aqui no Brasil. Gente finíssima, figuraça. Estou apaixonado pelo Brasil. Então, só para dar um exemplo mais específico aqui, olha que legal. Como a gente sabe qual é o Gini do cobre? Você fala, o cobre não tem Gini, cobre é um produto. Não, o pulo do gato aqui é justamente você calcular um Gini atrelado a um produto. Como é que você calcula isso? Bom, quais são os grandes players de cobre no mundo? Peru, Tanzânia, Mongólia, Chile e Geórgia. Qual é o Gini do Peru, da Tanzânia, da Mongólia, do Chile e da Geórgia? Está aqui. Pondera a participação deles no comércio mundial e aí você tem o Gini do cobre. Qual é o Gini de produtores de maquinário de papel? Paper Making Machine Parts. Então, quem são os grandes produtores de maquinário de papel no mundo? Itália, Áustria, Finlândia, Suíça e Suécia. Qual é o Gini desses caras? 0,3, 0,35, 0,33. Qual é a participação ponderada deles no comércio de peças de maquinário de papel? E aí você calcula. Então, o Gini
do maquinário de papel é 0,33, o Gini do cobre é 0,49. Então, no fundo, o que o Dominique Hartmann e os coautores fazem, né, nesse trabalho deles é calcular cada um desses Ginis para cada produto. E eles falam, bom, se o sistema produtivo está ancorado em cobre, lamento, você é um país desigual. Se o sistema produtivo está ancorado em maquinário, legal, você é um país de baixa desigualdade. Tá? É um pouco isso que eles fazem. Aqui duas comparações de países que têm a mesma renda per capita, só que tem uma diferença muito grande em complexidade e desigualdade. Malásia e Chile, sendo Malásia muito menos desigual do que o Chile, e Tailândia e Equador. Também tem renda per capita muito próxima, só que Tailândia é muito mais sofisticada, muito mais complexa, e tem uma desigualdade bem menor do que no Equador. Né? Só também para dar um exemplo. Bom, e aí vira uma Disneylândia isso daqui. Você pode imaginar, enfim, N coisas para olhar. Né? Aqui uma comparação entre o sistema produtivo sul-africano com o coreano. Aqui a ideia de densidade que eu estava falando para vocês, né? Então, se você tem uma densidade alta, quer dizer que o seu sistema produtivo tem um monte de produtos complexos. Né? Se você tem uma densidade baixa, você acha pouquíssimos produtos complexos no seu sistema produtivo. Né? Anos de escolaridade também, vejam que interessante, é uma correlação muito forte entre anos de escolaridade e complexidade. Né? No fundo, no final do dia, todos os países que têm anos de escolaridade muito elevados são os complexos. Né? Então, você pode explicar por anos de escolaridade ou por complexidade. Né? Tem uma correlação muito forte. E aí, já indo para uma conclusão, uma contraposição interessante que eles fazem é de Gana com Tailândia. Né? Tem Years of Schooling aumentou muito, né? Eles conseguiram avançar muito em termos de anos de escolaridade. Só que a complexidade de Gana hoje é praticamente a mesma dos 70. Não houve sofisticação produtiva nenhuma em Gana, apesar de um enorme aumento de escolaridade. Né? Enquanto que em Tailândia houve um brutal aumento de complexidade. Aliás, Tailândia é até meio covardia, porque ela está plugada ali no sistema asiático, então, no leste da Ásia. Né? Então, Malásia, Indonésia, Tailândia, todos eles foram puxados pela China e pela Coreia do Sul. Né? E no final do dia, a renda per capita da Tailândia ela quintuplicou. Né? Aqui, em 2010, era uma renda per capita de $2.500, e a renda per capita de Gana não aconteceu nada. Continuou igual, passados quase 30 anos, 40, 50 anos, mesmo com uma alta interessantíssima de escolaridade. Né? Então, o ponto que eles estão fazendo aqui é que não adianta aumentar a escolaridade se não tem uma contrapartida de complexidade. Né? Aqui uma divisão entre os países que são ricos em recursos naturais. Aqui são países que têm mais de 10% do PIB. Desculpa, a exportação de recursos naturais representa mais de 10% do PIB, que são os países vermelhos, né? A Noruega, Catar, Kuwait. E aqui esses são os países que têm risco de doença holandesa, né? São os países que têm muito recurso natural, tem uma abundância de recurso natural gigante. Enquanto que o em azul são os normais, né? Que a exportação de recursos naturais é menor do que 10% do PIB, que inclusive é o caso do Brasil, tá? O Brasil está aqui, ó. O Brasil não é um país que tem mais de 10%, que tem exportações de recursos naturais como mais de 10% do PIB, segundo esse critério deles aqui, tá? Se não me falha a memória, eles usam petróleo, e vejam que é 10% do PIB, não é 10% da pauta de exportação, tá? Isso é importante. A gente está falando do PIB, no PIB brasileiro, vamos dizer que a gente está com 8 trilhões, vai? Vou dar um chutão aqui do meio de campo. Vamos dizer que nosso PIB hoje está em 2 trilhões de dólares, 10% seria 200 bilhões de dólares. A gente não tem 200 bilhões de dólares de exportação de recursos naturais, mas já a gente muda para essa classe vermelha aqui também, tá? Vejam que ter 10% do PIB, né, de recursos naturais de exportação é muita coisa. E aí, só para mostrar que essa linha, a regressão fica ainda mais forte quando você tira os vermelhos, né? A correlação fica ainda mais forte de renda per capita e complexidade. Aqui a estrutura de complexidade do Brasil no tempo, evolução no tempo. Aqui é da China, né, que explodiu a complexidade. Bom, e aí tem toda uma discussão aqui de industrialização e desindustrialização que eu poderia ter feito um pouco dessa discussão usando indústria, mas eu não usei indústria, eu usei justamente a sofisticação produtiva, que eu acho que é essa tela de maior resolução, né, para a gente enxergar essas coisas. Né? Então, não vou entrar muito nisso, para a gente poder mergulhar nos debates. Né? Eu deixei isso como referência para vocês olharem depois,
Há muita conexão depois entre patentes, inovação e complexidade. A gente vê que a correlação entre PID sobre PIB e patentes é altíssima, né? Inclusive, é uma maneira de nos ajudar a melhorar a qualidade do ECI. Por exemplo, o México. O México é um país que tem um ECI claramente errado. O México não é complexo. O México é um monte de maquila, né? E como é que você descobre que aquilo ali não é complexidade genuína? Aliás, teve até um argentino, o Steingart, que fez um mestrado sobre isso. Ele combina os indicadores de PID, patente, PID sobre PIB, com os indicadores de complexidade. E ele mostra que existem países que são genuinamente complexos e países que são maquiladores complexos, né? O México é um caso de maquila complexa. Na verdade, não há PID mexicano, né? O que há no México é uma montagem, né, para depois exportar para os Estados Unidos. Então, a gente pode usar combinado, né, a discussão do ECI, combinada com patente PID, combinada com dados de emprego, que é o que eu fiz aqui, que está num paper que eu publiquei com o Guilherme Magashi e com o Igor Rocha na Structural Change, que é um paper em que a gente mostra que há uma correlação muito forte entre a estrutura de empregos, o tipo de emprego que o país tem e a complexidade produtiva. Então, a gente mostra que, na verdade, o que a gente chama de empregos mais sofisticados, que seriam os serviços empresariais e manufaturas high-tech, né, especialmente manufaturas high-tech, mas não só manufaturas high-tech, tem uma correlação bastante alta com a complexidade econômica. Vale dizer, os países de alta complexidade, eles têm muita indústria high-tech e muitos serviços empresariais sofisticados na estrutura de emprego, enquanto que os países pobres, como Nigéria, Etiópia, Tanzânia, Senegal, têm baixíssimo nível de manufatura na participação do emprego. As que têm são manufaturas low-tech e também baixa participação de serviços empresariais. Não são agriculturas, desculpa, são economias toscas, né, que basicamente tem agricultura e mineração, né? Enfim, por aí vai, né? Eu queria mais trazer isso para vocês como exemplos, né, dessa literatura, né? Eu acho que eu já, segundo minhas contas aqui, já cheguei mais ou menos 1 hora do que eu estou falando. E aí eu fiz aqui tem aqui algumas referências, né, na verdade tem mais referência de política industrial do que de complexidade. As complexidades estão aqui, ó. O paper do Hartmann, que vocês me perguntaram, está aqui, ó. Tem uns trabalhos muito legais. Esse International Trade, Development Traps and Corporate Structure of Income Inequality, também é interessantíssimo, né? Não é o da desigualdade é esse aqui, ó, o Linking Economic Complexity, Institutions and Income Inequality, que está lá no World Development, tá? Tem o original da série. O original da série é esse aqui, que é do César Hidalgo, do Bailey Klinger, do Albert Barabás e do Hausmann, que é o Product Space. Pessoal, um detalhe. Essa rede aqui ficou conhecida como Product Space, tá? O espaço de produtos. Não esqueci de dar o nome aqui, ó. Esse cara aqui, essa rede, que é a rede que ficou super famosa, é conhecida como Product Space, tá? Que é a rede que foi construída pelo Barabás e Hidalgo, que é a que está publicada na Science de 2007. Cujo título é The Product Space, Conditions the Development of Nations, tá? O mais recente, que é o Shooting High and Low, em homenagem à música do A-ha, Hunting High and Low, que é do Pinheiro, do Flávio Pinheiro, do Hartmann e do Hidalgo. Isso aqui está publicado, não me lembro onde, tá? E o meu livro também. O meu livro é uma tentativa de resenhar toda essa literatura, enfim, de um pouco de tudo isso que eu falei aqui. Vocês encontram lá no meu livro, no Complexidade Econômica, uma nova perspectiva para entender a antiga questão da riqueza das nações. Bom, acho que eu vou parar por aqui, porque daí a gente tem mais tempo para conversar, para discutir. É muito mais o que eu queria fazer aqui era muito mais mostrar para vocês todas as frentes, né, de desenvolvimento, né, dessa literatura, que é uma literatura explosiva. Depois eu vou deixar as referências, né? E eu acho que as conexões com a discussão estruturalista, cepalina, caldoriana, são mais ou menos óbvias, né? Eu me considero um economista estruturalista da GEMA, né? Não consigo entender economia sem Keynes, sem Caldor, sem Prebisch, sem Furtado, né? Quando eu bati um olho e tudo isso daqui, eu falei, opa, isso daqui isso aqui é a tela 4K HD que o Prebisch teria sonhado em ter visto, né? Porque eles assistiam televisão em branco e preto, eram caras tão geniais que, batendo o olho em tudo isso daqui que eu mostrei para vocês, é bem mais fácil desenvolver as teorias que eles desenvolveram. Eu quero ver desenvolver tendo aquela televisão preto e branco lá que eles tinham, né? Então, isso aqui realmente me fascinou, e aí eu comecei a pesquisar isso, comecei
escrevi o livro para divulgar essas ideias e acho que isso daqui é uma ferramenta poderosíssima, né? Por isso que eu fico puto quando vem economista heterodoxo e fala, né, negócio de complexidade. Eu falo, pessoal, esta literatura de complexidade é uma bazuca gigantesca. Se você usar isso daqui bem usado, isso aqui tem um poder empírico fenomenal, né? Claro que tem problemas, tem críticas, a coisa de maquilas, a conexão com o emprego talvez não seja tão direta, você tem o problema de que muitas coisas a gente produz para o mercado interno e não exporta. É evidente que todo indicador tem outliers, tem problemas, mas eu acho que a força empírica disso, para os economistas estruturalistas, caldorianos, keynesianos, cepalinos, é absurda, absurda. Assim. Eu realmente, quando olhei isso, falei, opa, isso aqui vai me gerar muita diversão. Né? Enfim, então acho que paro por aqui. E aí a gente tem tempo aí para conversar, enfim, fico à disposição de vocês. Se quiserem fazer pelo chat, quiser abrir a câmera, perguntar, como vocês preferirem. Obrigado, gente. Tá certo, professor Paulo, muito obrigado pela sua excelente apresentação. Eu estou aqui com umas 3, 4 questões bem fáceis de responder, mas como eu sou o mediador, eu vou dar preferência para o pessoal que está nos assistindo. Já apareceu uma pergunta aqui no chat. Professor Paulo, você prefere que eu leia, o senhor mesmo lê? Como o senhor prefere? Eu posso ler. Então, talvez eu vou indo pela ordem aqui. Eu vou lendo e vou respondendo, tá? Pode ser? Tranquilo. Então, vamos lá. Em que medida a discussão das redes complexas é influenciada por questões geopolíticas? Caso possível, gostaria de comentar sobre o papel da indústria de chips condutores na relação China e Taiwan. Então, de novo, essa metodologia de redes complexas ela é completamente alienada de todas as questões que não sejam diversificadas a pauta de exportação e ubiquidade e não ubiquidade dos produtos. Acabou. Né? A metodologia é um mero algoritmo empírico. Né? O algoritmo não sabe o que é Taiwan, não sabe o que é semicondutor, não sabe o que é China, não sabe nada disso. Né? Só sabe que tem lá países e produtos. E acabou-se. Né? E aqui tem uma longa discussão dos semicondutores da relação China e Taiwan, que eu poderia, enfim, ficar um tempão falando, vai sair um pouco aqui do nosso tema, mas basicamente, Taiwan é hoje a meca, né, de produção de semicondutores do mundo, a partir do que o Estado de Taiwan fez com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Industrial deles. Eles fomentaram mais de 500 empresas lá em Taiwan para produzir eletroeletrônicos semicondutores, e o mundo está num baita de um abacaxi, porque essa ilha é o coração do sistema produtivo de eletroeletrônicos do mundo. Né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas há uma interrupção generalizada nas cadeias produtivas de carro, de geladeira, de tudo que vocês fizerem, porque não tem mais, está faltando semicondutor, porque o Covid nos jogou numa economia digital que é absurdamente dependente de semicondutores. Taiwan não está dando conta de produzir semicondutores para o mundo todo e a China está ali fungando no cangote. Mas, enfim, eu não vou entrar nessa discussão, porque senão a gente vai embora aqui, vai sair do escopo. Tá? Achei interessante o resultado acerca da escolaridade e crescimento. O mainstream tem uma agenda que só tem aumento de crescimento do capital humano. Essa nova perspectiva inclui a complexidade. Né? Não adianta por si só o país ter uma força de trabalho escolarizada e a pauta da complexidade produtiva, no final das contas, quem vai guiar o caminho. Exato. Então, eu tenho, nesse meu último livro com o André Roncalha, né, O Brasil, uma economia que não aprende, a gente abre o livro com essa ideia, né, de que os engenheiros brasileiros viraram motoristas de Uber. Né? Então, a ideia da uberização do trabalho qualificado, né? O trabalho qualificado no Brasil, ou ele vai embora, que é o brain drain, ou ele vai fazer trabalho que não demanda aquela qualificação. Né? Então, a gente tem uma crítica frontal à ideia de que a educação por si só vai resolver o nosso problema de desenvolvimento econômico, que é o argumento básico, né, do mainstream, e a nossa perspectiva é essa toda que eu mostrei aqui para vocês. Se não há uma estrutura complexa capaz de absorver os trabalhadores qualificados, não adianta nada. Aliás, o André Roncalha, ele colocou isso de maneira genial. Ele falou o seguinte: não adianta você treinar paraquedistas achando que os aviões vão aparecer. Né? Você pode ter um time de paraquedistas fenomenal, só que não adianta você ter milhares de paraquedistas, não vai aparecer avião para os caras pularem. Né? O problema é justamente esse de como se construir um sistema complexo. E aí é uma longa discussão. Aí a gente vai ter que entrar na seara de política industrial, de política de inovação, de reindustrialização, de papel da indústria. Aí sim estamos em Caldor, estamos em Prebisch, Furtado, estamos em Bresser, aí entramos numa seara teórica. Tá? Aqui o algoritmo não tem nada tem muito pouco de teoria. Tá? Conhece algum trabalho que faça separação entre complexidade de Santa Fé e complexidade do MIT? Se você olhar os trabalhos se você puxar as referências lá de Santa Fé,
Você vai... Bom, tem um trabalho que é um livro que está aqui até. Esse aqui, ó. Esse está fácil. Para quem gosta desse tema de complexidade, do Santa Fé, eu sugiro este livro aqui, que é maravilhoso, que é esse livro aqui do Ben Hocker, que é o The Origin of Wealth. Tá? Esse é um livraço que conta toda a história da complexidade na economia. Tá? Só que ele para em 2002, 2003. Então, ele não tem essa discussão toda que eu apresentei para vocês. A brincadeira do Origin of Wealth é que é o Riqueza das Nações e a Origem das Espécies. Né? Então, ele faz uma brincadeira meio com o Darwin e com o Smith. Tá? É o Origin of Wealth. Isso aqui é a melhor história que existe do Instituto Santa Fé. Então, eu recomendaria isso para vocês entenderem o que foi essa jornada Santa Fé, pelo menos até os 2005, 2006, e depois a coisa avançou muito. Né? Então, se vocês quiserem olhar o INET tem umas coisas legais também. Tá? No INET vocês podem achar bastante... Inclusive tem uma palestra lá do Ricardo Hausmann no INET, né, no Institute for New Economic Thinking, em que ele conta um pouquinho essa história da complexidade e mostra como é que ele se encaixa nisso, como é que essa discussão se encaixa. Só vocês escreverem INET e Hausmann, vocês vão achar lá um paperzinho do Hausmann no INET. O pessoal do INET está muito ligado à turma do Santa Fé. Né? Então, o título é o Origin of Wealth, né? Origem da riqueza. Né? Origin of Wealth. Faltou L aqui. Como podemos nos tornar uma economia mais complexa? Pergunta bem simples, né? Aí a gente cai no nosso velho pacote de política industrial. Né? Eu acho que não há o caminho de aumento de complexidade, é o bom e velho caminho cepalino, o estruturalista, caldoriano. Mas, claro, a gente está em 2021, a gente não está em 1980, 1990. Então, tem avanços, e eu acho que o Roderick e o Hausmann, eles deram muitas contribuições para isso. Agora, tem uma turma... Tem um renascimento da discussão de política industrial. Né? Não sei se vocês têm acompanhado isso, mas o próprio plano Biden, né, a China, está provocando um renascimento dessa discussão de política industrial. No final aqui do meu PowerPoint, vocês vão achar algumas referências. Né? Tem um paper muito bom do Roderick, que eu adoro, que é o Política Industrial para o século XXI. Né? Mas aí, fatalmente, você vai cair na discussão de política industrial. Tá? A meu ver, o que cria complexidade é uma política industrial bem feita. É isso. Tá? Os complexistas têm pouco a dizer sobre política industrial. Eles trazem esses resultados empíricos. Tá? A diferença entre abordagem, Santa Fé. Ainda assim, gostaria de saber se a abordagem da Algo Hausmann não tem... Sim, claro. Sempre que a gente fala de complexidade, você tem propriedades emergentes, você tem não linearidade, você tem sistemas imprevisíveis. Quer dizer, a ideia de redes complexas traz no bojo os pilares de complexidade. Né? Então, as redes também são sistemas relativamente imprevisíveis, que tem um monte de propriedades de emergência. Quer dizer, é complexidade. Né? A diferença é que a abordagem das redes é mais top-down, né? Que eu estava brincando que era mais macro, enquanto que o Santa Fé é mais bottom-up, né? Mais micro, né? Como se fosse uma microfundamentação da complexidade, assim, mal comparando. Tá? Mas no final do dia são análises de sistemas complexos. Né? Os países com baixa intensidade tecnológica têm dificuldade de acompanhar os países centrais, são empurrados para dentro do fosso da armadilha de especialização. Exato. A gente até, nesse paper que eu fiz com o Hartmann, e eles usam, esse é um termo que eu adoro, eles têm uma ideia de gravitação. Na verdade, a sua vantagem comparativa pode ser entendida como um sistema gravitacional. Isso é um baita abacaxi, porque quem é rico tem um sistema gravitacional que mantém o sistema produtivo em torno de produtos complexos e sofisticados. E quem é pobre tem um sistema gravitacional que mantém o país ancorado nessa vantagem comparativa de fazer soja, trigo, milho, café e petróleo. Né? Então, é muito difícil dar o salto, né? Você abandonar suas vantagens comparativas para construir novas vantagens comparativas. Né? Quem fez isso foi a Coreia. Né? A Coreia fazia arroz, aí o General Park falou, não, vou fazer uma estatal do aço, que é a POSCO, e eu vou mandar uns caras aqui fazer carro na Coreia, que é a Hyundai, vou proibir as multinacionais de vender carro na Coreia,
vou proibir os coreanos de se associarem às multinacionais e vou obrigar os caras da Hyundai a fazerem o carro. E deu certo. Se for falar, puta, o cara realmente é loucaço, porque ele fez a estatal do aço, fez a estatal da petroquímica e fez a LG, fez a Samsung, né? E deu certo. Mas certamente a Coreia não seguiu as vantagens comparativas, ela foi shooting high, né? Essa é a brincadeira do paper do Hidalgo, né? Que é o shooting high ou shooting low. Shooting high é quando vem um governo e faz uma política industrial realmente agressiva e ousada. Vou tentar fazer semicondutores no Brasil. Como, aliás, a gente conseguiu, né? A Ceitec faz semicondutores. O problema é que agora os caras destruíram ela, mas esse é um exemplo, né, de shooting high. Sobre a África do Sul. A questão da transferência tecnológica, ela está o tempo todo ali, porque o ponto-chave é que no coração da complexidade tem um conteúdo tecnológico proprietário, que ninguém vai te transferir. As empresas vão proteger o seu conteúdo proprietário tecnológico, né? Então, o drama para os sistemas não complexos é como absorver tecnologia e passar a construir a sua própria tecnologia. Não adianta nada importar tecnologia. Importar tecnologia não leva ninguém a lugar nenhum. Importar tecnologia, minha avó importa. A questão é como você produz tecnologia. Essa que é a dificuldade, né? E que os economistas liberais mais mainstream no Brasil acham que se você importar um iPhone, você vai enriquecer. Não, a questão é como você produz um iPhone. O dia que você produzir um iPhone, você vai ser rico. Se você ficar só importando iPhone, não vai dar, né? Fernando Fanzível, analisar o processo de crescimento, vai falar que nenhum país fez o crescimento com a de equidade. Desenvolvimento, você tem uma curva de Kuznets. Acho que não tem muito jeito. Quando você começa a se desenvolver, o país ele tem uma baixa desigualdade porque todo mundo é pobre. Você começa a se desenvolver, o país começa a ficar mais desigual. Se dá certo, a desigualdade cai. Se dá errado, né, você nem se desenvolve, nem a desigualdade cai. Então, eu acho que, e o que esses dados do Hartman mostram é que, realmente, para você atingir níveis de baixa desigualdade, só chegando lá em cima na fronteira tecnológica. Não tem país que tenha baixa desigualdade sem estar próximo da fronteira tecnológica. Ou você é muito pobre, e aí você tem baixa desigualdade na pobreza, ou você é muito rico e está próximo da fronteira. Tá? E nesse caminho, há sim um processo em que a desigualdade aumenta, mas ela pode ser administrada. Né? Você pode ter um governo com políticas de transferência de renda, enfim, você pode tentar desenhar processos que minimizem esse aumento temporário de desigualdade. Mas para ter realmente uma desigualdade baixa, né, o que os dados mostram é que tem que estar lá em cima, né? É como esse gráfico aqui do Hartman, né? Ó, vejam, não existe país de desigualdade baixa que não tenha uma complexidade muito elevada, né? Para você ter uma desigualdade abaixo de 0,40 ou abaixo de 0,35, fatalmente você vai ter que ter pelo menos uma complexidade acima, maior do que zero, para estar nesse cluster aqui. Né? E isso é uma coisa muito legal também, porque eu acho que essa é uma perspectiva realmente incrível que a complexidade traz, porque até então eu tinha visto pouca gente, para não dizer ninguém, olhando para a estrutura produtiva para explicar a desigualdade. Porque a maioria das pessoas fala, não, mas é um problema de transferência de renda, é um problema de capital-trabalho, mas eu nunca tinha visto alguém falar, não, peraí, se você produz reator nuclear, provavelmente você vai ser menos desigual do que você que produz minério de ferro. Isso era enfim, foi uma ficha que me caiu fantástica desse trabalho do Hartman. Né? E a América Latina não tem a menor condição de reduzir desigualdade. Com esse sistema produtivo ridículo que a gente tem, de maquila de importação, esquece. O Brasil e a América Latina vão continuar sendo os países mais iguais do mundo. Tem a menor chance. Enquanto a gente não conseguir se sofisticar e criar uma estrutura produtiva mais sofisticada, né, de acordo com essas ideias aqui, não tem a menor chance. A era Lula é até um bom exemplo disso. A gente conseguiu avançar na redução de desigualdade na era Lula. Né? Houve uma redução relevante da desigualdade. O que aconteceu a partir de 2015 e 2016? Caiu tudo por terra. Estamos desigual tudo de novo. Então, foi uma política temporária de transferência de renda, que acabou e voltamos para a nossa situação inicial. Então, essa pergunta aqui do Rafael, no fundo, é uma discussão de doença holandesa. Eu tenho um paper que eu posso passar para vocês. Eu nem pus um gráfico aqui, mas o paper que eu fiz nessa linha é Dutch Disease Reloaded, né, em homenagem ao Matrix. Né? Na verdade, toda essa discussão pode ser lida como uma discussão de doença holandesa.
né? Se você pegar todos esses, o que são esses caras aqui que não tem complexidade nenhuma? O que é Moçambique, Iêmen, Paquistão, Bolívia, Equador? São países, né, a Nigéria, que aqui não aparece, mas são países que têm doença holandesa. No final do dia, né, e isso eu falei muito com o Bresser, né? Até hoje o Bresser ainda não se conforma muito com os meus trabalhos sobre complexidade, mas eu teimei com ele milhares de vezes que a melhor maneira de você caracterizar de maneira super técnica e empírica o que é doença holandesa é usando complexidade, né? Baixa complexidade pode ser lida como doença holandesa, né? Uma situação de um país que tem uma pauta de exportação que tem 90% de petróleo, né? Então, a meu ver, é quase a mesma discussão, né? A meu ver, a complexidade é uma maneira mais sofisticada e mais técnica de você tratar a questão da doença holandesa, né? Universidade de complexidade, cursos vagas. Aí é uma discussão de educação e ciência e tecnologia, né? A questão é que, se você não tiver uma política educacional e de ciência e tecnologia articulada com um sistema produtivo complexo, não adianta nada. Então, no Brasil, a gente avançou muito com escolaridade, e acho que, inclusive, em criação de universidades, houve um avanço considerável, mas tudo isso foi feito em paralelo a um processo de desindustrialização brutal, em que o nosso setor industrial está sendo surrado pela Ásia, surrado pela China, com sobrevalorização cambial, e aí, para voltar aqui, Eliane, na coisa do câmbio, né? Sobrevalorização cambial na era FHC, sobrevalorização cambial na era Lula. Então, a verdade é que o nosso sistema industrial está mais perdido do que cachorro em dia de mudança, né? Porque ele apanhou com a sobrevalorização dos 90, apanhou com a sobrevalorização do Lula, apanhou com a China, apanhou com o leste da Ásia, e a nossa complexidade derreteu, né? No fundo é isso. Então, de nada adianta a gente avançar na universidade, na ciência e tecnologia e na educação se não tem sistema industrial para absorver isso, né? E acho que foi um dos grandes problemas da era Lula, né? Que apesar de um esforço de ciência e tecnologia, de política industrial, de uso do BNDES, a bomba atômica do câmbio apreciado detonou o sistema industrial brasileiro, né, a meu ver. Tá bom? Acho que cheguei na última aqui, né? Acabaram as perguntas e estamos a 1 minuto do horário combinado. Tem mais uma, ó, botou mais uma. Chegou a última. Professor Paulo, quer responder ela? O último, aqui, a rapinha do tacho. O que explica o desatino entre a desigualdade e os níveis de complexidade da indústria estadunidense? Então, vamos olhar os Estados Unidos aqui, ó. Isso aqui eu acho que é a Estônia, tá? Tá aqui, ó, USA. Vejam que ele não está tão longe da reta de regressão, tá? Os Estados Unidos ele perdeu um pouco de complexidade, nos 70 ele ainda era a economia mais complexa do mundo, né? Mas ele está razoável até. Eu acho que ele não é um outlier tão significativo aqui. Ele está com uma desigualdade alta para país rico. Ele é talvez a desigualdade mais elevada. Ó. Canadá está mais baixo que ele, Bélgica, né? E ele também perdeu complexidade. Ele não está mais na fronteira. Ele não é mais o número 1. Tá? Então, não sei até que ponto daria para dizer que tem um desatino aqui. Eu acho que ele tá ok até. O Japão que é o caso mais dramático. Ó. O Japão tem muita desigualdade para o nível de complexidade dele. Né? O Japão é bem mais outlier. Ó. O Japão é o país mais complexo do mundo e ele deveria ter uma desigualdade bem menor. Né? Então, fica aqui uma dissertação de mestrado para quem quiser. Né? Como explicar esse outlier aqui. Né? Como é a Austrália, inclusive. A Austrália é um país que tem uma complexidade intermediária, mas que tem um nível baixíssimo de desigualdade. Né? Agora, esse é o diabo da nossa querida reta de regressão. Né? E aí, claro, tem uma discussão aqui de tributação progressiva, de welfare state, tudo isso também. Né? Você tem que olhar, porque quando você coloca tributação na história, a medida de desigualdade muda muito. Né? Eu vi alguns trabalhos já de desigualdade antes da tributação e depois da tributação, e a diferença é brutal. Assim. Eu estava vendo da Alemanha. A Alemanha, antes da tributação, é muito mais desigual. Depois que entra a tributação, reequilibra tudo. Né? Então, teria que... Eu não sei como... o Hartmann certamente não mexeu com essas coisas aqui. É claro que um país mais rico ele tem mais como meios para redistribuir, para tributar e redistribuir. Né? Mas certamente o tema de welfare, de tributação, tem que entrar também nessa discussão. Né? Fechado?
Professor Paulo, gostaria de te agradecer em nome da AKB e do ISI, que também está auxiliando aqui na escola. Professora Eliane, a senhora gostaria de comentar algo antes do encerramento? Não, só agradecer ao Paulo, parabenizar pela aula, foi ótima. Obrigada, Paulo. Boa, prazer, eu que agradeço a oportunidade, convido vocês a pesquisarem nestas fronteiras, garanto a vocês que vocês terão muitos papers feitos e publicados, porque isso daqui ainda é uma mata virgem, né? Então, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu falei, puta, eu estou enxergando uns 25 papers aqui. Eu consegui fazer uma meia dúzia até agora, faltam uns 20 ainda, né? Então, quem se animar, você tem aqui um mestrado garantido, um doutorado, você tem certamente vários papers, porque isso aqui, como diz quem gosta de esquiar na neve, que não é meu caso, que estou meio velho, já me quebrei inteiro, é powder snow, é igual você esquiar naquela neve fofinha, assim, que acabou de nevar e tal, é beber água limpa, né? Porque é uma fronteira de pesquisa realmente muito, muito promissora. Tá bom, gente? Estou à disposição aí, quem quiser. Foi um prazer. Perfeito, professor Paulo, muito obrigado. Só lembrar rapidamente aos demais que a escola retorna amanhã de manhã, né, às 10 da manhã, com a palestra da professora Eliane Araújo, mediada pelo Tiago. E é isso, gente. Muito obrigado, então, pela participação de todos. Vou encerrar a gravação e fechar a sala. Daí, como o professor Fábio Terra falou na última aula, né, quando eu clicar em fechar, o fim é abrupto. Então, muito obrigado mais uma vez, professor Paulo. Obrigado pela participação de todos. Nos vemos amanhã. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu.